Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyatadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govinda Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre o livro Experiência e Conhecimento. No último encontro, a gente viu um tópico importantíssimo que pega muito investigador. Eu, pelo menos, fiquei alguns anos chafurdando nesse pequeno pântano, que é quando a gente acha que deve procurar se livrar das vasanas ao fazer o Nididhyasana. Não é isso. Nididhyasana não é que você vai se livrar das vasanas, é que você vai ver que, quando aparece esse cenário, né, vamos dizer assim, qual o objeto que está te chamando a atenção? As vasanas. Então, quando aparece esse cenário, você vai ter que saber separar você ser das vasanas. O passo intermediário é identificar você como sat e as vasanas como asat, como não ser. Aí, mas se eu continuar a fazer isso, vem aquela pergunta, então as vasanas vão ser modificadas? Não. Então eu vou me livrar delas? Não, elas não são suas. O que vai acontecer é que elas vão aderir cada vez menos, porque o seu Nididhyasana vai ficar tão eficaz que a hora que você lidar com uma vasana, você vai estar mais interessado na luz, você que ilumina a vasana, do que na vasana propriamente dizendo. Então, uma linguagem mais precisa é que a vasana vai aderir menos, né? Você cada vez vai estar menos submetido a ela. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seu Nididhyasana deu certo, está funcionando, né? Você está conseguindo separar sat, você de asat, que é não ser, tá? A gente ainda está na fase da separação, né? Está separando ser de não ser por causa da confusão. Então, por isso que vem essa advertência do James. Você deve se concentrar em separar o real do irreal, sat de asat. Tá? Os efeitos benéficos em cima da atuação das vasanas em cima de você vão ser sentidos ao longo do tempo. Mas não é o objetivo do Nididhyasana que você elimine vasanas, e sim que você identifique ali, naquele cenário, nessa experiência, o que é você e o que não é você. Isso que é o fundamental, né? Então, lembra do que Jesus dizia? Primeiro buscai o reino dos céus, o resto vos será dado de acréscimo. Então, buscar o reino dos céus é buscar sato, buscar você nessa experiência. A diminuição da aderência das vasanas vai ser esse efeito colateral benéfico, porque a gente fez o dever de casa certinho e botando a atenção no lugar certo. Se você tentar focar em eliminar as vasanas, você não vai conseguir absolutamente nada. Você vai perder todo o seu Nididhyasana e provavelmente vai aumentar a potência das vasanas, porque você é um iluminador. Você é ser, você é a consciência. Aquilo que é iluminado por você ganha uma tremenda de uma potência. Você é o vivificador, né? É aquele que aciona esse clique, que aciona essa atuação dessa vasana. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, primeiro, busque o reino dos céus, faça o seu Nididhyasana corretamente, que a influência das vasanas vai naturalmente caindo face ao fato de que você está mais interessado em focar na luz que você é, no que na escuridão que só consegue aparecer para você porque é iluminado pela sua luz. Entenderam essa sutileza? Né? Isso aí eu fiquei preso nisso durante anos. Isso ocorre um tempão. Na ponta direta é muito comum. As pessoas dizem, eu perdi o ser. O que quer dizer que ela perdeu o ser? Quer dizer que ela está mais interessada, em última instância, em se livrar das vasanas do que realmente ter em si meios, como dá o Vedanta, capazes de fazer a separação sat de asat. Tá? Então, tem que ter esse cuidado aí para que você não desperdice o seu Nididhyasana, né? Você use ele corretamente. O Vedanta ele tem um procedimento, ele basicamente é um manual
operacional de como você lidar no seu dia a dia. E é interessante seguir esse manual do modo mais preciso possível para que você obtenha resultados. Então, depois que a gente vê esse tópico, aí agora a gente vai entrar num tópico aqui correlato a ele, que, aliás, tem até um comentário muito interessante do professor Arlindo no grupo, né? Quando o ego está satisfeito, ou seja, quando é que a gente resolve o ego? Né, o professor Arlindo recentemente botou num post, não sei qual, ele botou um post muito interessante. Ele disse assim, que temporariamente o ego se resolve em Ishvara e definitivamente ele se resolve em Brahman. Eu achei brilhante a colocação dele, né? Então é assim que o ego vai ficar satisfeito, quando ele parar de dar as cartadas, né? Não tem outro jeito. Não é para exterminar o ego é inexterminável. Tá? O ego é uma função do seu corpo sutil. Mas o ego ele vai ficar satisfeito quando ele parar de amolar a paciência do sistema todo para cumprir a ligação dele com os medos e desejos. Né? Então, foi isso que o professor Arlindo disse. Né? Então, através do Karma Yoga, eu resolvo o ego em Ishvara. Tá? E através do ferramental do Gnana Yoga, aí eu resolvo o ego, finalmente, em Brahman. Se o meu conhecimento é indireto, eu uso o ferramental dado pelo Vedanta. Se eu já estou com o conhecimento direto, basta eu aplicar o Nididhyasana com atenção, que eu me reestabeleço. Não é isso, você sempre é o ser, mas eu me reestabeleço em ser. Né? Então, olha o que o James começa aqui. Toda solução que o ego procura no samsara traz apenas felicidade temporária. Ou seja, todas as vezes que o ego está envolvido com medos e desejos, que é o que o coitado consegue fazer, tá? É uma limitação de desenho, né? É como ele trabalha, a felicidade naturalmente é temporária. Né? Isso, então, é o ego tentando se resolver no samsara. Você vai obter o que quer e se sentir bem por um tempo. Ou você vai fugir do que você não quer e vai ficar aliviado por um tempo. Mas o que é que acontece? Então, logo vem o efeito homeostático, ou seja, a coisa vai parando, você começa a querer algo mais. Eu quero ficar mais contente, eu quero fugir desses outros medos que apareceram. Você tem a sua esposa, você tem filhos, você tem trabalho e tem o seu belo carrinho. Basta? Não. Agora você precisa de umas férias em casa. Toda vez há mais uma coisa. É como o Swami, que só tinha um pano com roupa. Quando ele lavava, ficava nu. Aí os seus discípulos disseram, Swami, é muito feio você ficar aí pelado. Você precisa de outro pano de moda, ter um limpo para quando for lavar o que está sujo. Assim você não fica nu em público lavando suas roupas. Relutantemente, porque no fundo o Swami achava isso uma tremenda de uma bobagem, o Swami concordou com um pano extra para usar. Aí olha o que vai acontecendo. Então veio um outro discípulo, querendo ajudar, claro, e disse, Swami, você é um renunciante. Você renunciou a todas as ações e não pode lavar roupa. Você precisa de uma esposa para fazer isso. Aí o Swami concordou. Aí a esposa disse, Swami, não estou aqui apenas para lavar sua roupa, eu quero realizar os meus sonhos, eu quero um filho. Você tem que me dar um filho. Swami foi lá e deu um filho para a mulher. E o Swami ficou muito feliz com o filho por uns 5 minutos. E isso fez a esposa dele muito feliz também. Então, eles precisavam de um lugar para morar e compraram uma casa com empréstimo. Em seguida, o Swami acabou precisando de um emprego para pagar a casa. Em breve, o Swami não era mais um Swami. Aquele desejo inicial o trouxe para uma situação sansárica. Isso é uma historinha para mostrar que sempre que você tenta resolver o ego nas forças de desejo e de medo, né, na base, sempre que você está lidando com o ego, agarrado numa pulsão tamásica ou rajásica, ou numa pulsão satífica mal resolvida, mal compreendida, você vai estar perdido nesse monte de papéis que vão lhe ser outorgados pelo campo dármico. Não é que o campo dármico queira fazer isso, não, é você que está querendo. Então, o campo vê se está tudo ok, aperta o botão e te dá o que você está querendo. Aí o indivíduo reclama, mas não estou mais satisfeito com isso. Agora eu quero isso. Aí o campo vai lá e te dá de novo. Então, para quem quer resolver o campo, quem resolveu o ego, então, se está agarrado no campo dármico, Karma Yoga.
Uma boa devoção dual também ajuda. Sabe por quê? Porque o seu foco sai dos medos e desejos e vai para Deus. Olha que manobra interessante. Olha como é que o Vedanta uma tecnologia psicológica extremamente sutil e leva em conta vários fatores, né, num espectro muito amplo. Né? Leva em conta o que você chama de mundo, você e Deus. E o Vedanta diz assim, olha, o que pode te adiantar é o Karma Yoga. Karma Yoga vai transformar todos os seus medos e desejos numa posição unifocada. Qual é a minha posição unifocada? Eu tenho que trabalhar para o campo. Eu estou aqui prestando esse serviço, essas ações, com uma homenagem a Ishvara. Então, eu estou preocupado com a ação. Como eu não estou mais preocupado com o resultado da ação, então o meu ego já não está mais obcecado com seus medos e desejos. Né? Por quê? Porque a base do medo e desejo são as expectativas e as memórias. Se eu entrego tudo para Ishvara, então a expectativa é cortada e a memória também. Resultado, eu fico com foco unidirecionado. É por isso que tinham swamis, como o Swami Chimayananda, que ele enfatizava muito o serviço altruísta. Né? Porque é um bom modo de você anular, tá? Não o ego, olha só, você não vai anular o ego, você vai anular a predisposição do ego de avançar diante de todo o sistema e dizer que tudo é para ele. É isso que vai ser anulado. E é bem eficaz, né? Bastante eficaz. Então aí eu vou repetir a colocação do professor Arlindo. Né? Você quer resolver o ego no samsara? Vamos supor que você não esteja nem preocupado com autoconhecimento, mas quer parar de se enrolar no samsara e você adora Deus? Então, assuma a posição de Karma Yoga. Você quer algo mais? Você agora quer saber o que você é mesmo? Então, agora o seu negócio vai ser resolver esse ego, tá? Devoto, dual, você vai resolvê-lo em Brahman. Né? Você vai terminar com a sua relação dual com Deus e vai perceber que você é aquilo que você está adorando. Tá? Então, esses são os modos de você resolver ego. Qualquer tentativa de resolver o ego no samsara vai botar a gente num sistema de camadas como esse aqui, como essa historinha do Swami. Até que você vai ter que desfazer toda essa bagunça. Né? Como? Provavelmente usando um meio de conhecimento eficaz como o Vedanta. Tá? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Né? A gente não pode ter dúvida mais nesse ponto de que qualquer coisa que a gente buscar aqui no samsara vai deixar a gente do mesmo jeito que a gente começa, sempre. Né? Isso, às vezes, tem com algumas perguntas que dizem assim, e quando é que tudo isso acaba? Não, tudo isso não acaba porque você é atemporal e você tem um estoque de karmas espetacular, né? E é o Sanchita Karma. Então, se você, por algum motivo que a gente não compreende muito bem, se não baixa em você a vontade de se livrar disso, você, a cada nascimento, você vai ter um monte de estoque de karma para lidar, que aí vão configurar o Parabita Karma. Né? E você vai estar produzindo o quê? Agami Karma. Vai estar pegando uns karmas para botar para serem resolvidos mais à frente. Ou na própria vida, ou depois. Quando é depois, ele sobe e vai para o Sanchita. Então, não há o pensamento linear diante de um problema desse, ele não serve, tá, gente? O melhor modo de compreender essa teorização, esse mapa que o Vedanta dá, é trabalhar com pensamento circular. Né? Você é eterno, você não tem começo, não tem fim, está encalacrado na roda de samsara, e você, se não ter essa iniciativa de querer realmente parar com esse envolvimento no samsara e querer saber o que é você, o samsara pode ficar com você eternamente, né? Vai ter sempre um papel para você e vai ter sempre material que você mesmo gerou. Né? Então, vai ter sempre assunto. E, enquanto isso, enquanto você vai trabalhando desse jeito, você não está tendo problema nenhum. Né? Quer dizer, você vai ter um monte de problema. Agora, o campo não vai ter problema nenhum, porque o campo tem papel para todo mundo. Né? É aquela coisa que tem uma história muito interessante sobre isso. Quando o Rama ele convocou todo mundo para a guerra contra os demônios, na historinha de Rama e Sita, se apresentou para ele Hanuman, que é o deus macaco.
né? Ele se apresentou ali para fazer parte das hostes de Rama. E aí, Rama, o que ele fez? Ele fez uma brincadeira, porque ele nunca tinha visto o Hanuman. Ele disse assim: ora, veja, nessa fila aqui de voluntários tem tudo, tem até você com esse aspecto simiesco. Aí o Hanuman olhou para ele, ficou olhando e disse assim: olha, e o que você quer que eu faça? Eu quero que você me ajude, né, a resgatar minha esposa dos demônios. Mas, afinal de contas, o que é você, aspecto simiesco? Aí o Hanuman olhou de novo para ele e disse assim: veja bem, quando eu não sei quem eu sirvo você. Quando eu sei quem sou, eu sei que você sou eu. Aí Rama levou uma escovada e ficou muito satisfeito de ter um cara daquele do lado dele. Ou seja, quando eu não sei quem eu sou, eu, perpetuando a minha roda sansârica, fico processando minhas vássanas no campo dármico, né? E as vássanas não são minhas, elas são do campo dármico. Então, eu estou servindo ao campo dármico, eu estou reciclando as vássanas. O professor Arlindo fala muito isso. Agora, quando eu sei quem eu sou, né, eu entendo todo o campo dármico como eu também. É o que o Hanuman disse. Né? Quando eu não sei quem eu sou, eu estou servindo você. Quando eu sei quem sou, a questão de servir some. Eu sei que eu sou você. Né? Então, essa historinha é bem bacana, né, do Hanuman. Ou seja, se você não agarra essa oportunidade, né, de cair fora do campo sansárico, você pode se meter em problemas. Mas para o campo dármico está tudo bem, para Ishvara está tudo bem. Você vai continuar servindo Ishvara. Né? Você vai estar lá reciclando as vássanas do sistema. Esse vai ser o seu papel. Então, isso interessa é aquele que está tribulado. Né? Se a gente for olhar pelo corpo sutil, a quem interessa a libertação, essa coisa toda? Evidentemente, a quem está tribulado. Quem está tribulado ali, né, em termos de manifestação, é o corpo sutil. Né? Então, isso interessa a ele. Pelo sistema, a coisa continua como está, que está bom, não tem problema nenhum. Deus tem lugar para tudo, né, no universo. Né? Por isso que o ser humano ele tem que correr atrás das oportunidades que aparecem e fazer o melhor possível com elas. Então, eu vou continuar, tá? Quem tiver alguma dúvida... Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente falou? Alex, eu queria perguntar uma coisa, por favor. Oi, fala, Silvio. Duas coisinhas rápidas aí. Você disse agora há pouco que o que a pessoa deseja, o campo dármico pode fornecer, vai desejando e fornece. É, E, e quando a pessoa deseja por muito tempo algo ou algumas coisas por longo tempo, e essas coisas não acontecem, ou quando acontecem, acontecem pela metade, não se resolve, não se conclui. Isso devido ao karma de cada um. E o campo dármico trabalharia em cima disso aí. De acordo com o karma, você recebe a sua parcela, é isso? isso, exatamente. Exatamente. Tá bom. Então, o Givo ele pensa assim: eu quero receber um objeto. Aí fica lá durante anos, anos e anos. E aí o campo dármico dá para ele uma coisa até meio diferente, que tem algum aspecto daquele objeto, mas não tem nada a ver com o objeto que ele queria. Né? É a resolução que o campo dármico ele arruma no devido tempo para a demanda daquele Givo específico. E muitas vezes não tem nada a ver, muitas vezes, em vez de te dar o objeto, ele acaba te tirando alguma coisa similar. Né? Como a gente está vendo aqui, quem dá esses frutos, né, que a gente está desejando é o campo dármico, e às vezes de modos muito inesperados. Né? Você pode querer parar um tempo na sua vida, você não está conseguindo parar. Aí o campo dármico pode te dar um pé quebrado, como deu para mim, para eu parar compulsoriamente. Está vendo como é eficaz? Não é nada do que eu ia querer, mas que funcionou, funcionou. Eu jamais ia imaginar eu parando, quebrando um pé. Mas olha como é que funcionou bem. Né? Acaba que eu me dediquei mais aos estudos. Ok, Legal ok. isso, né? Ok. Entendeu? Sim, sim. O indivíduo realmente ele demanda. Né? E o campo dármico metaboliza aquilo, contabiliza, né? Contabiliza o que você está mandando para ele e te dá uma resposta. Então, ele te dá realmente o que você está querendo, né? Conforme as possibilidades do campo. Né? Então, nesse ponto, sabe, Silvio, é uma coisa que o professor Arlindo ele bate muito.
é nesse livro O Segredo, que foi vendido aí há muito tempo, que as pessoas ficam acalentando desejos e acham que vai ocorrer uma resposta do campo dármico nisso, né? O campo dármico vai responder, mas não é muitas vezes do jeito que a pessoa espera, né? Não, sim, perfeito, Alex. Eu, com relação ao desejo, sinceramente, nem passei perto, não foi minha praia realmente. Ah, Não. tá, que ótimo. Porque Meu às vezes. tempo, meu processo de busca foram outros, né? Ordem, SUF e tal, coisas assim. Mas Uhum. eu só queria te perguntar isso porque algumas coisas que eu desejei realmente foram tiradas, né? É. Às Mas vezes eu, você está no relacionamento, por exemplo, com a mulher. Aí você quer ficar com aquela mulher, tá? Aí você reza para ficar com aquela mulher. Aí o campo dármico olha assim, puxa, olha que desejo que ele tem de ficar com ela, mas eu sei que isso vai ser péssimo para ele. Aí vai lá e tira a mulher. Afasta você da mulher. e Pronto, olha, é a e olha realização do desejo. você acertou, foi com mulher mesmo, parabéns. Tá vendo? Tá vendo como é? Obrigado, Alex. A outra questão eu esqueci, se eu lembrar eu volto a falar depois. Obrigado. Tá bom, é só você interromper aí que a gente faz o possível para responder, tá bom, Silvio? Obrigado. Obrigado pela sua pergunta. Essa pergunta ela é sempre muito pertinente, né? Essa que o Silvio fez, né? Então, o campo vai me dar o que eu quero? Vai, depois de passar a sua demanda pelo hardware, campo dármico, aí ele vai devolver a tua demanda. Então, você tem que estar ligado até para ver se você consegue fazer uma conexão, né, entre a demanda que você fez e a resposta. Às vezes a pessoa não consegue fazer a conexão, porque vem algo tão fora assim que a pessoa fica surpresa, né? Mas tem a ver. Aí ele continua aqui. Quando tiver 90 anos, você ainda vai querer algo mais, se continuar a escutar aquela voz carente, né? A voz movida pelos medos e desejos. Ou seja, tudo isso que ele está falando aqui é para enfatizar que o ciclo sansárico, enquanto ele for estimulado, ele não termina para você. É isso que ele está querendo dizer. Não se esquece que você tem uma potência extraordinária, você é o iluminador de tudo isso que ocorre aqui no campo dármico. Então, a sua capacidade de vivificar coisas e botá-las em movimento, seja de um modo suave, seja de um modo atabalhoado, só fazendo bobagens, é enorme. Tá? É enorme. Então, se você continuar a escutar essa voz demandante, você vai estar sempre cutucando o campo dármico, e o campo dármico vai estar sempre te devolvendo alguma coisa relacionada àquilo, mais cedo ou mais tarde. E aí ele responde aqui, o mesmo ocorre com você. Quando você tiver 90 anos, você ainda vai querer algo mais. Se continuar a escutar essa pequenina voz interna, é uma vozinha mesmo, todo mundo sabe disso, né? E às vezes ficam várias vozinhas. E no final você vai ter que deixar todas as coisas objetivas e subjetivas que acumulou durante a sua breve estadia aqui. Eu faço menção aqui, sublinho a palavra breve, tá? Breve. A gente tem que começar a pensar em como o nosso circuito aqui é breve. Por que passar por toda essa dificuldade para acumular, se você vai ter que largar tudo um dia? Como vencer? Impossível. O ego continua pensando, eu vou vencer, eu só preciso de mais uma coisa. Quem nunca ouviu, né, essas palavras, essas frases, né? E sempre tem mais alguma coisa. O campo dármico é infinito, sempre tem mais alguma coisa, nunca para. Você nunca diz, ok, a festa acabou, eu desisto. Dificilmente uma pessoa de boa vontade diz assim, por si mesma, tudo bem, eu desisto. Em geral, ela desiste depois de ter problemas no campo dármico recorrentes. Aí ela vê que alguma coisa não está funcionando como funcionava antes. Né? Mas é muito raro ver isso. Ok, a festa acabou, eu desisto. Eu assumo que eu desisto. Isso seria um ego muito sóbrio, o que é quase um contrassenso, né? Já é um ego completamente, né, submetido a um intelecto discricionário, né? É bem raro. A roda do sofrimento. Ele continua argumentando, tá? Vocês notaram que a argumentação do Vedanta, ela não é uma argumentação assim que obedece uma lógica estrita, analítica, matemática, né? O Marcelo que trabalhou, né, ele é advogado,
Parece meio como argumentação jurídica, né? Você vai apresentando vários motivos, vai amarrando os fatos para ver se você consegue convencer a pessoa que está ouvindo. É um convencimento. É um convencimento pelo senso comum. Olha que interessante. A roda do sofrimento. Pense nisso. Se você conseguir o que quer, os seus desejos não vão terminar, e a gente sabe por quê. Isso é chamado Samsara Chakra, Vasana Kama Karma. Eu tenho a Vasana, então o desejo, Kama, surge, e em seguida o Karma conectado ao desejo acontece. O Karma, a ação mobilizada por aquele desejo está sendo acionada no campo dármico. Quando você tem o Karma, o que você consegue? Uma nova Vasana. Você está conseguindo uma nova Vasana. Qual é a Vasana? Eu vou conseguir, eu vou fazer isso para conseguir. Eu posso melhorar o modo que eu estou fazendo isso para conseguir. Será que se eu estudar mais? Será que se eu me esforçar mais? Será que eu trabalhar mais? Será que se eu for para outro país? Isso pode ser, inclusive, uma Vasana espiritual, tá? Eu quero ter mais experiências. Então, eu vou me isolar em algum local. Fico lá isolado. Não estou satisfeito. Ainda não estou tendo as experiências que eu quero. Puxa, eu vou procurar um pessoal que estimula meus poderes, né, paranormais. Vou ficar lá alguns anos para ver as experiências que eu vou ter e ver se elas me satisfazem. Isso é aplicado a qualquer desejo, em qualquer nível de dimensão no qual a gente atua. Então, agora, o que eu tenho? Eu tenho exatamente o que é a roda. O que é a roda? Porque um desejo conduz a outra ação, essa ação conduz a outro desejo, o desejo vai conduzir a outra ação. Uma vez que essa ação tenha sido deflagrada, ela vai ser avaliada pelo corpo sutil e ele vai demandar um outro desejo que vai acarretar um outro karma, pronto. Aí você está enredado. Essa não é uma questão mística, tá? Isso é apenas conhecimento prático. Ou seja, mesmo que não seja místico, até mesmo quem não está interessado em autoconhecimento, pode ver que a coisa é interminável, é sempre assim. Se não fosse interminável, os bilionários seriam as pessoas mais satisfeitas do planeta. E isso está muito longe, da realidade. E aqui agora ele vai entrar com uma construção que é muito comum no Vedanta e às vezes surpreende as pessoas. Porque elas confundem o que existe com o que é real. Tá? Vamos com cuidado aqui, porque às vezes é legal dar uma destrinchada com muita delicadeza. Porque aqui, quando a gente conversa com Jiva, a gente está conversando com alguém que está submetido a uma epistemologia sensorial. O que eu quero dizer? Que ele está aferindo a existência ou não dos objetos conforme a sensorialidade dele. Ele está dando à sensorialidade dele uma capacidade de chancelar a veracidade da existência de um objeto X ou de um objeto Y. Por isso que ele está dizendo aqui, olha o objeto que ele está tratando aqui, o objeto é o sofrimento. Embora o sofrimento exista, ele é aparente não real. Tá? Então, o sofrimento existe? Sim, mas não porque tem existência própria, porque o sofrimento, o seu sofrimento, ele rouba, do seu aspecto existência a existência dele. Ou seja, sem você ele não tem como existir. Quando a gente diz que o Jiva ele é o iluminador do sofrimento dele, é porque o Jiva é que dá substância ao sofrimento que está acoplando nele, que está colando nele. Sem a sua luz, sem você, consciência, esse sofrimento não tem como se desenvolver. Por isso que ele diz que, embora ele exista, ele é aparentemente real. O que está chancelando o sofrimento aqui? Um reconhecimento que o seu corpo mental, seu corpo sutil faz em cima do sofrimento. Ele reconhece. Poxa, tive essa perda, estou sofrendo tanto. Eu não consigo melhorar, estou sofrendo. O que é isso? Isso é tudo oriundo de uma epistemologia sensorial. No fundo, tudo é baseado nisso. Tudo é baseado no modo como você compreende o mundo. Se não é somente uma epistemologia sensorial, é uma epistemologia mental. Tá? A gente pode falar assim, então a mente é o sexto sentido do Buda. É válido olhar assim também. E se é só mental, como é o sofrimento psíquico? Então, agora você está escravizado
ao quê? Aos inputs e os condicionamentos dados pela mente. Tá? O que é isso? Isso são inputs e condicionamentos aparentemente reais, todos eles. O que eu estou querendo dizer aqui, no resumo, é o seguinte: não dê característica real efetiva a nada que se passa na sua mente e a nada que os seus sentidos captem. Tá? Nem mesmo o sentido do tato. Não deem características reais a ele. Né? Não chancelem isso. Questionem, verifiquem. Né? O que é que está confirmando isso aqui? Por que eu estou achando que isso aqui é real? Com base em quê? Esse tipo de investigação é muito interessante. Né? Você começa a ver realmente existe realmente motivo para esse sofrimento estar ocorrendo? Se não tivesse esse sofrimento aqui, como é que eu estaria? Essa pergunta foi a pergunta que Byron Katie fez quando estava no hospício. Né? Ela estava internada no hospício. No momento de lucidez, em profundo sofrimento, ela teve uma lucidez, ela perguntou assim para ela. Foi um diálogo com a mente dela mesma. Né? Isso é um intelecto brilhando em cima. Naquele momento, o intelecto dela brilhou. E a pergunta veio: se eu não tivesse esses pensamentos que me conduziram ao hospício, como é que eu estaria? De novo veio o brilho e a resposta foi automática: eu estaria ótima. Né? Então, não chancele nada que passa pela sua mente. Né? A maior parte das coisas que passa pela nossa mente, em termos de aferição mental, né? Felicidade, tristeza, sofrimento, elas são muito tênues, né? Não tem uma base muito firme. Né? É o que a gente chamaria, Nisargadatta chamaria de pensamentos bem inúteis. Né? São pensamentos que não te ajudam em nada. Já tem outros pensamentos que ajudam. Por exemplo, você cultivar pensamentos baseados no conhecimento vedântico. Isso ajuda bastante. Ou no verdadeiro conhecimento cristão, ou no conhecimento sufi. Tudo isso ajuda, certo? Ou num bom conhecimento budista. Agora, esses outros pensamentos que a gente está acostumado a ter por um tempão, depois de um tempo você simplesmente consegue repelir a aderência deles. Esse é um dos benefícios, né, do conhecimento, já no conhecimento indireto. No conhecimento direto, a aderência fica realmente muito difícil. Se aderir é porque tem que investigar, né? Aí você faz o seu nididhyasana ali. A palavra-chave nessa discussão é aparente. Isso significa que, embora o sofrimento exista, ele está sendo chancelado pela sua mente, tá? Ele não é real, ele é experienciável. Então, ele não é real. Se ele é experienciável, ele é um objeto. Se ele é um objeto, ele não tem existência em si. As pessoas, os corpos sutis, tomam a experiência como real, mas não é real quando tudo isso é visto da plataforma da consciência. Não real significa nem sempre presente. Olha que bacana isso aqui que ele está falando. O ser é a única coisa que está sempre presente. Veja bem, o que a gente comentou antes, né? Para que serve esse monte de coisa, né? O cara está estudando Vedanta, ele tem que ver para que serve isso. Isso serve para a vida dele. Como é que serve para a minha vida? Em vez de você ficar cultivando um pensamento que você está habituado, olha que chave interessante o James deu aqui para a gente cultivar. Ó. Não real significa aquilo que nem sempre está presente. Olha que bacana essa interpretação. Em vez de dizer aparente, né? Não, isso é aparente. Ou seja, aparece, vem e vai. Em vez de fazer todas essas manobras no pensamento, você simplesmente fica assim: o que é não real? O que é aparente? Significa que a coisa não está nem sempre presente. Aí, imediatamente, você pode usar um jogo, né, de contrários e dizer: opa, e o que está sempre presente? A resposta: eu. Né? Esse é um nididhyasana realizado com sucesso. Né? E isso que saiu, que era tão desagradável, como é que eu faço para acabar com isso? Meu amigo, nessa hora que o seu nididhyasana deu certo, é claro que você não vai ficar prestando atenção numa vassana que acabou de ir embora, né? Você vai ficar no ser, que é você, né? Que é o prêmio que você está recebendo. E se essa vassana voltar de novo, eu te garanto que ela não vai ter aderência de antes. Eu vou repetir aqui: jamais ache que o nididhyasana vai exterminar a vassana ou vai modificá-la. Não, ele vai exterminar a sua identificação com a vassana. E aí vai ficar claro para você que a vassana não é sua.
entendeu? É um dos últimos sonhos que a pessoa tem, é que os defeitos que ela diz que são dela. Não, são do sistema, não são da consciência, você, fazem parte do sistema, fazem parte do campo dármico. E aí fica claríssimo para você isso. Caramba, tudo isso que eu achei que era meu é só do campo dármico. Provavelmente isso vai colar em algum outro corpo sutil para ser reciclado, né? A coisa não termina. O que Né? muda é você olhar objetivamente para a Vassana. Né? A gente, quando a gente não tem o conhecimento disso, a gente olha subjetivamente, se identifica. Né? Isso. É isso, olhar, ela vai continuar aparecendo, né? Ela vai cair depois por si mesmo, né? Dependendo do grau de dedicação do trabalho e tal, né? Que seja feito. Mas é isso, é olhar objetivamente. É isso aí. Uma hora ela cai mesmo. O que ela vai fazer? Como o Marcelo disse, quando ela cai, não quer dizer que ela foi exterminada, não. Tá? Ela está procurando outro hospedeiro, porque para você não dá mais certo. Né? Você não vai mais pegar lombriga, você está tomando albendazol. É isso que acontece. Né? Não vai mais colar em você. Né? Vai procurar outro. E aí você vai ver coisas que ocorreram com você que estão ocorrendo com outras pessoas. Por quê? Porque basicamente é o mesmo programa. Não é pessoal, nada que ocorre aqui é pessoal, gente, mas absolutamente nada. Né? É só aparentemente pessoal. Enquanto você se acha uma pessoalidade, essas coisas parecem estar acontecendo em relação a você. Parece que é tudo seu. Minha vida, minhas vacinas, e daí por diante, etc, etc, etc. É como o Marcelo falou. O que o Marcelo falou? O Marcelo está mostrando aqui todo o objetivo do Vedanta, que é objetivar o quê? Objetivar Mitya. Né? Uma vez que você objetive Mitya, você consegue lidar com Mitya, você consegue lidar com os objetos. Se não, se você se tomar por Mitya, ou seja, eu sou um corpo, eu sou uma mente, eu sou assim, eu sou gordo, eu sou baixo, eu sou zangado, eu sou feliz, eu sou um cara honesto, muitas vezes eu tenho um péssimo caráter. Se você ficar nisso, você está o quê? É o que ele escreveu, botou ali em cima. Você está, né, usando, né, as suas características subjetivas. Você está se confundindo. Você, sujeito, o subjetivo da situação, está se imiscuindo nos objetos. É isso que está acontecendo. Pois não, Silvio? Não, uma questãozinha rápida. Vassana seria semelhante a condicionamento, é isso? O condicionamento, quando ele está existindo, ele mostra certamente que tem uma vassana, mas nem toda vassana gera um condicionamento, tá? Porque, quer dizer, nem toda vassana pode ser ligada a um condicionamento. Pode ser que ainda vá produzir um condicionamento. Você entende a diferença? O que seria uma vassana realmente? Você pode me dar um exemplo? O que seria uma vassana? Uma vassana, ela está no seu corpo causal, né? Então, o que acontece? Ela está na parte do seu corpo causal, que é uma parte do corpo causal macrocósmico. Aquele estoque ali está repleto de vassanas. Vassanas são intentos de ação, tá? Não são ações, tá? São intentos, intenções de ação. Que ações são essas? São ações verbais, são ações mentais, são ações físicas. Isso que é uma vassana, é uma intenção de ação, é aquilo que está quase virando uma ação. Tá? Onde está estocado isso? No corpo causal. Eu, da minha posição de Jiva, eu vejo o corpo causal? Não. Eu só tomo contato com o que está estocado no corpo causal quando ele aparece no meu corpo sutil, ocorre ali um download do corpo causal para o corpo sutil, e aí agora você tem contato com isso no teu corpo sutil. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim. Você é um cara que leva a sua vida normalmente, tá? Você é um jovem aí, com seus 17 anos, faz vestibular, você nunca teve hábito de beber, nem se reunir de pessoas que bebam muito, sua preocupação é passar no vestibular. Passou no vestibular e você começa a ter muito contato, né, com as pessoas do bar, né, que saem da aula, entram lá no bar da universidade, e essas pessoas começam a beber, né, e você vai sendo chamado para uma roda de bebida. E o que acontece? Você já tem
tá? Em vidas passadas, no seu corpo causal, você já tem uma vássana, uma intenção de usar o álcool, que foi solidificado nas suas vidas passadas, tá? Até então, você não tinha recebido um estímulo nessa vida que você está vivendo para que essa vássana florasse. Agora, ela vem, você começa a sentir desejo cada vez mais de beber, cada vez mais de encontrar com aquelas pessoas depois da aula e partilhar aquele copo de cerveja, aquela cachaçinha, entendeu? Isso é um exemplo. Então, aquela vássana que não tinha virado um hábito, um condicionamento nessa vida, pode se tornar um condicionamento. Entendeu? Entendi. E se você vai lá beber, você estaria reforçando essa vássana, não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Você estaria reforçando. Então, você tem vários salvaguardas, né? A primeira descida da vássana é meramente na iluminação pela mente. A mente vai lá e ilumina aquilo apareceu. Aí o cara, caramba, estou querendo beber, né? Se ele continuar focando isso de um modo positivo, ele vai aumentar esse desejo. Então, aí, já começou a entrar para uma atividade mental. Você está reparando o que está sendo dito aqui? Que agora virou uma ação mental. Ele já começa a imaginar ele bebendo, aí já vem aquela historinha, né, do Pria, moda, a moda, que eu sempre me esqueço a sequência, né? O indivíduo já começa a se deliciar, ele já está numa ação mental, né? Depois ele já entra em contato com os colegas, eles perguntam, vamos beber? Ele fala, vamos. Já virou agora uma ação verbal. E a próxima coisa que ele vai ter, ele já vai estar sentando, né, e já vai estar levando um copo de bebida à boca. Pronto, virou uma ação física. Entendeu as etapas? Entendi. Agora, pegando uma outra fala sua, digamos que ao invés dele se entregar a esse impulso, ele vai, por exemplo, para uma igreja e reza. Ótimo. Seria ótimo? Ótimo. Pelo menos para bloquear o outro, sim. Se ele começar a ficar condicionado na reza e não souber o que está fazendo, aí eu não sei, aí depende dele. Mas pelo menos para bloquear ali o impacto na bebida, isso é espetacular. Olha o sucesso das igrejas evangélicas em tirar a gente do alcoolismo. Se deve a esse mecanismo. E ali tem o ego, né, coletivo ali da egrégora ali, da igreja, que dá uma forte ajuda para o cara, né? Uhum. Entendeu? Então pode ser um sistema muito eficaz. Ele, não, em vez de beber, eu vou rezar para a igreja. Ótimo. Isso aí corta a vontade lá dele de beber. Porque você falou agora há pouco que é melhor, lá atrás você tinha dito que praticando um pouco da devoção dual é bem melhor do que, né? Não é isso? Eu acho isso sim, hoje em dia eu acho. Né? Eu também acho. Contanto que o indivíduo sabe o que, é que ele está fazendo, né? Porque quando você estuda o Vedanta, você compreende o que, é que você está fazendo. Você entende que você está trocando um objeto por outro? Uhum. Né? Só que você está trocando um objeto altamente deletério por um outro objeto que pode ser extremamente útil se você souber usar. Perfeito. Né? Uma devoção dual, né? Bem resolvida, né? Bem vivida, ela pode ser um suporte muito interessante na hora do Karma Yoga, na hora até mesmo, né, quando o indivíduo ainda tem o conhecimento indireto, na hora do Nididhyasana, ele se apoia que ele se apoia em Deus. O que essa Vassana está dizendo para ele? Está dizendo que ele pode contar com aquela devoção, né, que ele vai ter apoio ali. Qual o resultado disso, Silvio? Isso dá uma quietada na mente, entendeu? Isso permite que a mente não fique flutuando entre vários objetos. Não, porque aí eu vou lá beber, depois eu saio com fulano, aí a gente vai dar uma volta no shopping, vamos mexer lá com umas garotas que estão no shopping, vamos se encontrar, depois vamos ver o cinema. Não estou dizendo que nada disso é errado, estou dizendo que essas coisas vão levando umas às outras, está vendo? É uma troca de objetos. Agora, se você fica numa devoção dual, né, o seu objeto de adoração não muda. Essa é a grande vantagem da devoção dual. Não é à toa que qualquer cultura tem devoção dual, seja qualquer cultura, né, de qualquer época, até uma cultura pré-histórica, todas elas tinham. Ô, Alex, perfeito, cara. Agradeço a sua atenção. Muito bom, mesmo. Obrigado mesmo.
Então, se você for usar esse recurso, usa mesmo, é ótimo. Eu uso devoção dual pra caramba. Eu posso dizer que a devoção dual ela é espetacular. Quando ela é bem usada, ela tem um efeito fulminante, fulminante. Né? Porque eu tenho passado um tempo me debatendo nessas questões você acabou de falar, nada contra ir a shopping e tal. Eu não vou em shopping, não gosto mesmo, mas nada contra se tiver que ir também. Mas Isso. não reprimir, né? Não reprimir nada, Isso. não reprimir nada de você Ó, e saber dar a vazão para as coisas sem cair nelas, alguma coisa assim, não sei como dizer. perfeito, é isso mesmo. No Vedanta, a gente não reprime nada, a gente compreende antes de tomar as atitudes. Você compreende isso? Isso, isso. O Vedanta é um caminho gnana, é um caminho de conhecimento. Você não trata nada assim, reprimindo, suprimindo, não. Você compreende o mecanismo. Aí você diz assim, caramba, entendi esse mecanismo. Estou apanhando com ele. Vamos usar esses recursos que o Vedanta está dando? Vamos ver como é que funciona? Aí você deixa de ser um experimentador, porque reprimir ou não é coisa de experimentador, concorda comigo? Uhum. O repressor ele não está querendo ter aquela experiência, não é? É ou não é? Uhum. O que o Vedanta diz? Não, não, você é um conhecedor. Você não está mais interessado na experiência em si, você está interessado em conhecer como é que a experiência ocorre. Você não está interessado nos frutos da experiência. Como é que eu leria uma repressão ao indivíduo, né, que não está querendo beber? Ele está dizendo assim, não, eu não vou beber porque beber me faz mal, embora eu morra de vontade. É isso que ele está querendo dizer. Então, como é que ele está se vendo? Ele está se vendo como experimentador, concorda? Uhum. E o Sim. Vedanta diz para você, não, não, você vai mudando. Você não está mais interessado em ter o benefício dessa experiência, que seria tomar o álcool. Não é isso que você está mais querendo. Você está querendo estudar essa experiência, você quer saber como ela ocorre. E você agora está querendo saber como é que você pode interferir nela. Então, é um caminho, cada vez vai deixando você mais sutil, entendeu? Mais amplo, com mais capacidade de você usar recursos para que a sua mente flutue menos. Qual é o resultado da aplicação de um conhecimento desse nesse tipo de experiência? O resultado é que a sua mente vai oscilar menos, porque você, por compreensão, você vai estar testando em você, né, recursos que vão diminuir a dispersão da sua mente. Compreende? Uhum. Mas tudo por compreensão, tá, Silvio? Por isso que os ensinamentos do Vedanta, eles demandam uma contemplação demorada mesmo, né? Demorada mesmo. A pessoa precisa ficar um bom tempo com essas coisas, viu? Um bom tempo. Ótimo, Alex. Muito obrigado, Alex. Beleza? Perfeito. Eu que te agradeço, cara. Eu gosto muito das suas perguntas, elas são muito práticas, né? Eu vejo o Vedanta de um modo extremamente prático. Ah, que bom. Espero continuar assim, então. Obrigado mesmo. Muito bom, tá? Muito bom mesmo. Olha o que ele está falando aqui, ó. É para isso que serve esses modelos que o Vedanta dá, né? Porque na visão final, é claro que tudo isso aqui se resolve em sati, né? Mas esses cortes, né? Esses objetos aqui que o Vedanta vai delineando, corpo sutil, etc., né? Os estados vão servir o indivíduo para ele conseguir se orientar. Em relação ao sofrimento, né? Vamos dar uma estudada aqui. Quando é que surge o sofrimento? Primeiro você perceba o sofrimento, que no caso aqui, do modelo do Vedanta, é o que a gente chama de mente, né? Que é uma das funções do corpo sutil. Então, o sofrimento ele ocorre na mente, que é uma das funções do corpo sutil. E por que o corpo sutil consegue, então, iluminar o sofrimento? Porque o corpo sutil ele é iluminado, né? Ele tem a consciência refletida, né? Como dizia Vidyaranya, ele é o Chidabhasa, né? Ele é iluminado pela consciência única. Né? Então é essa luz que, através do corpo sutil, ilumina o sofrimento. Então, sem você iluminando o sofrimento, não tem sofrimento nenhum, né? Essa é que é a verdade. Se não houver a sua luz ali, então aí ele vai explicar como é que o modelo funciona. Ó. O sofrimento é uma condição temporária.
né? Porque ele faz parte do corpo sutil, é um objeto percebido pela mente. Então, ele é uma condição temporária, ele é um estado. Quando é que ele surge? Quando a consciência, que é você, ilumina um corpo sutil em estado de desequilíbrio. Então, sofrer não pertence, em termos exatos, a nenhum corpo ou ao ser. Em todo caso, o ponto desse ensinamento não é explicar o sofrimento, o que esse ensinamento faz, mas é auxiliar na identificação do ser, né? Separando dos três corpos e de quaisquer condições às quais os corpos estejam sujeitos. Ou seja, o objetivo aqui não é uma introspecção em cima das causas do sofrimento, né? Podem ser causas coletivas, causas pessoais, causas familiares, mas o objetivo do ensino, ele lida com isso, mas como um objeto, não desmerecendo o impacto que causa no corpo sutil, né? Porque essa é a própria razão de ser desse ensino. É o sofrimento causado pelo samsara, né? É o sofrimento existente no samsara. Mas, na verdade, o fundamento último do Vedanta é auxiliar você a identificar o ser, mesmo no momento de sofrimento. Então, você vai separar sato, você, de asato, não ser. Não é você. Embora esteja lá atormentando a sua mente, tá? O seu veículo de manifestação, não é você. Ah, mas isso vai diminuir o sofrimento, etc. Não exatamente. A pergunta não está correta, né? A pergunta não está correta. A pergunta mais eficaz seria a seguinte: mas isso vai me permitir conviver com o meu sofrimento? Sim, ao invés de ser sequestrado por ele e achar que você é aquilo que está ocorrendo, que você é esse sofrimento que está ocorrendo, né? Estou sofrendo, eu sofro o tempo todo na minha vida, né? Esse tipo de abordagem vai ensinar você a conviver com o sofrimento. Por quê? Porque ele vai dizer que o sofrimento é algo que aparece para a mente, né? Que está no corpo sutil. Ele vai estar querendo dizer para você que o sofrimento não é nada intrínseco a você. E se você investigar, tá? Cuidadosamente um momento de sofrimento através do Nididhyasana, a mesma testemunha, né? O mesmo ser imaculado que está lá em qualquer experiência sua vai estar lá no sofrimento também. E você vai reparar que é o mesmo, é sempre o mesmo. O que tem nesse mesmo? Ele não tem limite. O que quer dizer que ele não tem limite? Que nada o define. Onde isso se encaixa nesse exemplo que está dando sofrimento? O sofrimento não está definindo o ser que você é. Tá? Você vai em qualquer experiência, vai encontrar esse você é você. Brahman é você, a consciência é você. Ali, tá? Não estando sujeito a nenhuma limitação imposta pelo que está, por qualquer coisa que esteja passando no corpo sutil. Para isso que serve esse ensino. É claro que esse ensino, com o passar do tempo, ele vai liberar você do sofrimento mesmo, né? Mas a aplicação imediata desses modelos é separar você do sofrimento. Aí você vai começar a ter uma coisa que você nunca teve com o sofrimento, que é uma convivência. Ou seja, o sofrimento está sendo objetivado. Você não vai estar em conflito com o sofrimento. Olha que maravilha isso, né? Até que ele vá perdendo força. Não porque você queira que ele perca força, no fundo todo mundo quer, mas não pelo motivo. Tá? O motivo dele perder força não é o motivo pelo qual o ensino existe, né, em relação a você. O ensino existe em relação a você para dizer que você não está limitado por nada disso. Embora você muitas vezes procure o ensino por causa do sofrimento. E foi o meu caso também, eu procurei o ensino por causa do sofrimento. Mas depois ele mostra que você não é o sofrimento. E, naturalmente, o sofrimento vai sumindo mesmo. Mas a ideia fundamental é essas sutilezas que o Vedanta vai colocando são muito importantes. Mas por que entrar nesse detalhe, né? Por que eu tenho que saber o que é que está acontecendo? Para você saber usar o que está sendo colocado, né? Então, qual é o teu objetivo na hora de investigar o sofrimento? É separar você do sentimento, ou seja, outro modo de dizer isso, objetivar o sofrimento. Qual é a consequência disso? Eu não entro em atrito mais com o sofrimento.
entendeu? Não estou mais interessado em que ele passe ou não. Eu estou mais interessado em investigar a experiência. Se ele vir a passar, maravilha, ele vai acabar passando mesmo, né? Mas o importante é que do sofrimento, dessa poeira da experiência humana, seja ela qual for, ruim, desagradável, boa, você consiga tirar, né? Você consiga usar essa experiência como reflexo para mostrar a joia que você é nessa experiência. Então, em toda poeirada humana tem você, a joia da consciência ali. Tá? Em toda ela, não importa qual seja. Então, o que ele diz aqui, ó, o ponto desse ensinamento não é explicar o sofrimento, o que o ensino acaba fazendo, tá? Mas não é a intenção do ensino, mas sim auxiliar na identificação do ser, na identificação de você em relação a esses objetos, separando você dos três corpos e de quaisquer condições às quais esses corpos estejam sujeitos. Não só separar você dos três corpos, como de qualquer estado e de qualquer condição onde esses três corpos apareçam. Quando você olha para o mundo parece vazio. Quando olha para o ser, o mundo torna-se pleno. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Mas é importante entender o porquê do sofrimento acontecer. Olha que interessante ele está dizendo. Ele surge porque você espera algo diferente. Repara que ele não está ligado nas camadas de sofrimento, uma explicando a outra. É porque fulano não me quis, porque fulana foi chata comigo, porque eu não consigo o que eu quero, não. Ele vai te dar um modelão, ele vai te dar uma linha geral. O sofrimento surge porque você espera algo diferente do que está acontecendo. Entendeu? Ou seja, se eu estou esperando algo diferente do que está acontecendo, isso quer dizer que eu vou me antagonizar ao que está acontecendo. Olha as consequências disso. Você está consumindo sua energia se antagonizando a um resultado do campo dármico. Em última instância, está se antagonizando ao próprio campo dármico. Dukkha é uma palavra composta. Du significa sofrimento e ka, vazio ou algo que é insubstancial. O exemplo tradicional é o bambu. O bambu parece muito sólido e substancial, né? Parece que ele é muito denso, porque ele é muito duro, muito forte. Mas ele é oco e vazio por dentro. Quando você chega nesse mundo, você assume que esse mundo, que você diz o mundo que eu estou vendo aqui à volta, que eu estou experimentando, sobre o qual estou pensando, a pessoa vem e assume como sendo real. Mas em algum ponto você percebe que ele é vazio. Vazio por quê? Porque ele não te dá nada de substancial, ele não te dá nada, outra palavra para usar, de permanente. Isso provoca um embaraço existencial. Você se sente preso numa armadilha. Mas não há para onde ir. Por que não há para onde ir? Porque a sua atenção está fixada no seu corpo-mente e no mundo ao redor. Ou seja, a sua atenção está capturada pelo samsara. Você não consegue se engajar e participar porque sabe que não tem nada nesse mundo. É tipo um limbo experiencial. Uma pessoa pode passar muito tempo nesse limbo experiencial. Tá? Tem pessoas que passam décadas. O problema não é que o mundo é vazio, porque ele não é vazio, não é isso. Está tendo um problema aí de compreensão. O problema é não conseguir ver que você é pleno. Quando você vê que você é pleno, você acaba vendo que o mundo é você. Você resolve o problema de um outro ponto. Você resolve daquele ponto para o qual o mundo aparece como objeto. É o que o Arlindo disse. Você resolve o ego de vez em Brahman. É na consciência. Você é incapaz de tirar sua atenção do corpo, é incapaz de tirar a atenção da mente, é incapaz de tirar a atenção do mundo. E é incapaz de tirar a atenção desses três fatores e voltá-la para aquele que sabe que o mundo é um sonho. Quem é que sabe que o mundo é um sonho? Você, consciência. Quando você fizer isso, verá que o vazio é, na verdade, plenitude. Que tudo é significativo, tudo é bonito, e não há necessidade de se conectar ao mundo, porque o mundo já está conectado a você. Você é que dá substância ao mundo. Esse mundo sempre foi você. Por uma questão de maia e de mau uso, você achou que esse mundo era separado de você. Era um local onde você tinha que ir lá conseguir coisas para se sentir feliz.
Mas não, quando você entende a sua plenitude, você entende que esse mundo é você, né? Esse mundo está repleto de você. É isso que ele está querendo dizer. Você está pervadindo, você contamina esse mundo completamente. Não há nada nesse mundo que não seja você. Portanto, esse é um problema de compreensão, né? É uma mudança radical no modo como a pessoa se enxerga, né? É uma mudança radical na identificação, na identidade. É uma mudança radical de algo que nunca mudou. Já ouviram falar daquela brincadeira, a volta dos que não foram, né? Ninguém nunca foi aqui. Estamos voltando sem nunca ter ido. Nunca fomos. É como Krishna diz para Arjuna, cara, presta atenção, você nunca nasceu, você nunca vai morrer. Você nunca veio para cá, não é, você está se tomando por algo que você não é, né? É a volta dos que não foram. Esse é o resumo desses ensinos, né? Eu estou voltando para de onde nunca saí, porque de onde eu saí não é um lugar, é simplesmente o que eu sou. Então, essa impressão de vazio, ela também pode ocorrer quando a pessoa ela procura o conhecimento para satisfazer o ego, tá? Então, a pessoa, isso é uma coisa quase inconsciente, a pessoa submerge nesse ensino e o ego fica muito feliz, né? Então, nesse ponto, o ensino funciona como objeto para dar prazer. Não há problema nenhum o ensino funcionar desse jeito, mas o ensino não é para isso. O ensino é, inclusive, para você se livrar da dependência do ensino. Mais à frente, esse ensino vai ser como o barco de Buda, quando ele disse, né, você acabou de atravessar o leito de um rio com bote, né, e agora você vai para a estrada e vai levar o bote na sua cabeça? Claro que não, né? Então, esse vazio, ele ocorre muito isso, nessa situação. Uma pessoa tem um contato inicial com o ensino, aquilo lhe faz muito bem, e ela agarra aquilo ali. Só que quando essa puxada boa do contato com o ensino passa, a pessoa ela entra no limbo, ela diz assim, eu perdi, não tem nada que me interesse, né? Ela já sabe que aquele mundo não dá nada para ela. E agora o ensino não está mais dando aquela onda que tinha dado para ela também. O que é que está acontecendo? Uma pessoa dessa ela tem que se aprofundar no ensino, ela tem que entender que isso que está sendo descrito como vazio é o condicionamento mental dela que, mais uma vez, descobriu que um objeto não pode dar satisfação permanente para ela. Vocês pegaram isso? Isso, às vezes, é muito sutil. Isso pode confundir muito as pessoas. É uma pessoa, assim, que está vendo esse vazio, essa falta de significado, né? Dizer, o mundo é vazio. E quando eu me perco do ensino, né, ele continua vazio. E aí eu entro em contato com o ensino já não está me dando mais o que eu queria. Isso tudo é o condicionamento falando para você, né? Qual é a solução? É você ficar firme no ensino, até você se livrar de mais esse objeto que agarrou aí em você tentando te definir. Ou seja, vai definir um ego, digamos assim, transcendente a si mesmo, né? A pessoa entra em contato com esse ensino, muitas vezes parece que ela transcendeu a si mesma, né? E isso aí é um estado, né? Depois ela reclama. Nessa hora tem que ter alguém para empurrar a pessoa e dizer assim, não, continua aí, vai seguindo o ensino. É assim mesmo, isso é um efeito possível. Isso é um dos efeitos que pode ocorrer. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? É um tópico bem delicado esse aqui, né? Permaneça no ensino. Ele está aí há milhares de anos para isso. Ele é desenvolvido há milhares e milhares de anos para isso. Ele é extremamente eficaz.
muito, mas ele vai exigir muita vontade, né? Muito daquele desejo mesmo, contínuo, né? Persistente de querer se livrar de tudo isso. O problema é que você acredita poder entrar em um estado no qual o sofrimento cessa. O problema é o estado, né? Ter mais conhecimento, como você o concebe, não é resposta. Como é que o Jiva, em geral, concebe o conhecimento? Como aquilo que é destinado a conhecer objetos. Então, eu quero cultivar um estado X, que vai me deixar feliz. Então, o que está acontecendo? Eu quero ter o conhecimento desse estado que me deixa feliz. Ele não vai durar, mas aí eu vou ter um monte de técnicas que vão me botar nele de novo. Aí ele está pegando logo no começo aqui, para o indivíduo não se perder nesse raciocínio. Ter mais conhecimento, como você o concebe, como o seu hábito diz, como você entende, como a sociedade informa, não é a resposta. O conhecimento do ser é que é a resposta. Não é o conhecimento ordinário, como a gente entende, como esse que eu falei, aplicado ao estado mental. Pode ser qualquer outro objeto. A transição do experienciador, aquele que está procurando resultados na experiência, para o ser, acontece quando surge o conhecimento do ser. Quando a experiência ela é vista como você mesmo. A experiência do mundo é vista como você mesmo. Você ilumina essa experiência. Essa experiência toda ela é feita de você, de pura consciência. Isso é uma consequência do conhecimento do ser. Então, de novo, aquela coisa que Jesus dizia, procurai primeiro a Deus, o resto vai lhe ser dado por acréscimo. Né? Procura sempre o ser. Todos insistem nisso, cada um do seu jeito. O problema é pensar que você pode dar um salto e chegar a um estado onde o sofrimento cessa. Mas o problema é que o campo dármico não funciona assim. Só isso, é uma questão de compreensão. Porque o fazedor, esse saltador, não pode dar um salto ilimitado. Ele não pode dar um salto para o ilimitado. Por quê? Porque ele é limitado no campo dármico. Para onde for que você salte, sempre irá aterrissar de volta na sua vidinha tola. Quando compreender que você é a consciência, o fazedor, esse que está pulando, está querendo pular para outro estado, ele é neutralizado. Ele é neutralizado por ele se mostrar inútil. Ele não interessa mais. É que nem se você tivesse largado uma coisa que não te interessa mais. Que nem um menininho que larga os joguinhos, né, de computador, de bonequinhos assim, porque começou a namorar. Não interessa mais a ele aquilo. Ele pode até querer outros jogos, mas não mais aquele. Ele não quer mais saber de jogos infantis. Ele quer saber de outros jogos. Jogos mais maduros, jogos eróticos, seja lá o que for. Não está mais interessado no joguinho de criancinha. É a mesma coisa. Esse saltador, ele não mais vai ter importância. Você não vai estar mais interessado nele. Tá? A tontura do seu distúrbio de despersonalização, desassociação, é devido ao excesso de sattva e rajas. A causa são os gunas. E não é o trauma que você experienciou quando seu marido morreu. Ou seja, é o modo como ela viveu essa experiência que trouxe para ela as vasanas correspondentes a esses gunas rajásicos e satívicos. Isso é o que pegou nela. Foi o fato dela ter vivido, né, a morte do marido como uma experiência, como uma experimentadora, quer dizer. Né? Ela poderia ter vivido e lutado com o marido sem se ver como uma experienciadora, embora ela fosse viver a experiência da tristeza, né, do luto, mas ela não ia estar identificada com aquilo. A tristeza ia ocorrer, o luto ia ocorrer, mas não haveria identificação, não haveria identificação com os gunas. Para fazer a transição, você tem que ver que já está lá, ou seja, você não saiu de lugar nenhum, e você é a consciência. E não essa entidade executora, essa entidade sofredora, quer dizer, essa entidade que está desfrutando do sofrimento. Quando a gente fala que é uma entidade desfrutadora, não é só aquela que desfruta, como a gente entende em português, de coisas boas, não. Desfrutador é aquele que desfruta de coisas boas e ruins.
Ele está desfrutando de um inferno astral. É estranho escrever isso em português, mas é o significado aqui. Você é um desfrutador do sofrimento, se estiver identificado com ele. Né? Acrescenta-se ainda ao seu problema o fato de que você aprendeu o Vedanta intelectualmente. Virou um objeto, mas ele nunca lhe foi ensinado de forma adequada, de modo a você olhá-lo como um ensino para você, sabendo que se trata de você. As pessoas, às vezes, elas estão estudando Vedanta, elas não entendem que o Vedanta está falando de você, né? De você, do que está sofrendo, da entidade experienciadora, está falando dele, e está falando do verdadeiro, né? Vai dar a impressão que tem dois vocês, né? Na verdade, Vedanta está falando do você, consciência, né? E das sobreposições que ocorrem em você. Fica melhor assim. Tá? Então, o Vedanta ele é todo voltado para você. Quando você olha o Vedanta e entende que ele está falando de você consciência e dos seus enganos, ele deixa de ser um aprendizado intelectual, ele passa a ser prático. Portanto, a única coisa que poderia ajudar de fato não está sendo útil, porque não está sendo bem usada, ela não foi bem orientada. Iluminação não é um estado especial, e não é sequer um estado, porque estado é o que vem e vai. Você me pergunta em que estado estou, mas eu não estou em estado nenhum. Os estados é que estão em mim. Essa que é a visão correta da visão final. Os estados acontecem em mim. Se alguém diz que está em algum tipo de estado especial, ele não é iluminado. Iluminação é simplesmente o conhecimento. Eu sou a consciência. Que consciência? A consciência única. O ser, o um sem um segundo, conforme estão ali nos Upanishads. Bem como o entendimento prático, ou seja, no campo dármico, no teu dia a dia, do que significa ser a consciência para essa parte de você, para esse jiva que está aparecendo nesse mundo aparente. O que significa, né, viver como jiva mukta, né, no campo dármico? É isso que é iluminação. Não é só o conhecimento, é as consequências desse conhecimento na vida do jiva, no campo dármico. Então, é o conhecimento total de que você é consciência e o conhecimento do campo dármico. Como dizia Krishna para Arjuna, é o conhecimento total. É o conhecedor do campo e o campo. Eu estou estudando o campo e estou estudando o conhecedor do campo. O conhecedor do campo sou eu. E eu vou ter que aprender a discerni-lo na poeira do campo dármico, nessa poeirada do campo dármico. O Vedanta não é absolutamente intelectual, isso aqui é importantíssimo. É um meio de conhecimento que precisa ser manejado. A gente insiste muito aqui nisso. Ou seja, ele está querendo dizer que o Vedanta é prático. É um meio com muitos bons resultados, mas você tem que expor sua mente ao professor e ao ensinamento de maneira sistemática. Porque a identificação com a entidade executora é bem enraizada. Ou seja, você expôs a sua mente ao condicionamento de se achar uma entidade fazedora, executora, sistematicamente ao longo da sua vida. Então, o modo de desfazer isso é expor a sua mente sistematicamente ao ensino que nega isso. Né? É a mesma coisa. Pelo pensamento verbal, você se atrapalha quando você se confunde com ele. Pela desidentificação dele e sabendo usá-lo bem, você se livra das associações indesejadas, das identificações falsas. Em algum ponto durante o ensinamento, o conhecimento do ser ocorre, tá? Não se sabe isso é algo que vem do campo dármico, e a identificação com o executor desaparece. Tá? É a sacação, é o clique. Pof! Pode ocorrer quando? Em qualquer momento, em qualquer situação, seja você numa experiência normal, você pode estar numa experiência mística, se você conseguir segurar a barra e saber o que é você naquela experiência toda. A experiência mística é uma coisa geralmente muito forte, muito atraente. Em qualquer ponto pode ocorrer. Você bateu uma porta, pode ocorrer. Você está conversando com a pessoa, pode ocorrer. Você está ouvindo a exposição de uma escritura, pode ocorrer. Você está no seu trabalho, né? Ligou a tela do computador, clique, pode ocorrer. O Sarvapriyananda descreve um médico ortopedista que ele teve o clique, sabe como?
vendo radiografias, coisa que ele fez a vida toda. 1 hora vendo mais uma vez aquelas dezenas de milhares de radiografias que ele viu pela vida toda, ele subitamente deu-se conta de que ele não era nada daquilo. Nada. Eu não sou esse corpo, isso tudo é um monte de objeto, eu não sou esse objeto aqui. Eu estou vendo esses objetos há um tempão e achando que eu sou isso. Ou seja, foi durante o trabalho dele. Que trabalho? O trabalho que ele faz todo dia, né? Então, em algum ponto, durante o ensino, o conhecimento do ser ocorre e a identificação com o executor desaparece. E aqui vai algo para você pensar a respeito. Se você conhece o Perry, você é o Perry. Por que se importar com aquele eu? O Perry não é você. Se você pode perder uma coisa, ela não é real, ela não é você. Você não pode ser perdido. E se estiver se referindo ao ser, você não o perdeu. É o ser que está me escrevendo essa carta. Ele quer clareza. É o ser confundido com o Perry, achando que é o Perry, que está escrevendo essa carta. Está usando o Perry para dizer, poxa, me ajuda a me desidentificar. A eu tirar, né, a minha identidade desse objeto. Eu não sou esse objeto. Bom, gente, alguma dúvida? Eu vou parar por aqui. Vocês querem comentar algo? Algo que vocês acham que vale a pena? Ou uma dúvida? Ou uma observação qualquer? Pois. Vamos encerrar então, Marcelo? Ah, só um aviso. Terça-feira que vem eu vou operar o outro olho, né? A fantasia de pirata vai continuar, só que do outro lado agora, né? E então na quinta-feira não vai dar para ter o encontro, né? Porque eu tive vendo até por experiência própria que é bom ficar os 7 dias bem fora de um contato mais próximo com tela, né? Uma coisa é passar o olho por um WhatsApp, outra é ficar lendo o texto mesmo. Então no próximo encontro não vai estar, porque eu vou estar com o olho operado, se assim as coisas ocorrerem. Tá joia, gente? Aí na outra semana a gente retoma, exatamente como foi com o primeiro olho. Tá bom? Tá joia, Alex. Muito obrigado. Boa sorte. Tudo de bom para vocês aí. Muito obrigado por hoje. Obrigado aí, Silvio. Um abração para vocês todos. Vamos lá, Marcelo, quando você quiser, encerrando. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, é o primeiro Dakshinamurti, aquele que passou os ensinamentos. Gratidão a toda essa tradição de ensino, aos Upanishads, e gratidão a tudo. Então, boa noite para todo mundo, tudo de bom. Até a próxima.